Graça e paz, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Já vimos alguns dos nossos irmãos aqui. Obrigado pela sua presença, que Deus o abençoe nesse culto. Eu quero começar aqui lendo a palavra de Deus que se encontra no Salmo 19. Hoje nós vamos falar sobre culpa e nós saudamos a todos os nossos irmãos que já se sentiram culpados diante de Jesus e graças ao Senhor fomos perdoados e salvos pela cruz. A lei do Senhor é perfeita. Eu vou começar do verso 7. E restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meus irmãos, eu queria destacar aqui: quem há que possa discernir as próprias faltas? Perdoa-me, absolve-me das que me são ocultas. Isso tem a ver com culpa. Isso tem a ver com o nosso relacionamento diante de Deus. Um homem e uma mulher que não sentem culpa, eles jamais vão procurar a Deus para o perdão, porque eles não se sentem pessoas que traíram o Senhor. Então, nessa noite, busquemos a Deus em oração para que a gente possa fazer a vontade do Senhor. Pai, nós vamos te adorar, vamos te bendizer, vamos ouvir a tua palavra. Eu quero orar por todos esses que estão aqui conosco, os nossos irmãos que estão postando, ó Deus, os seus comentários, a sua paz para todos. Nós queremos a tua paz, Senhor. Nós queremos a tua graça sobre todo o nosso país, sobre as nossas famílias, sobre todos aqueles que nós amamos e aqueles que não amamos também. Pedimos que o Senhor nos ajude a ver e a enxergar a tua palavra. Dá-nos entendimento espiritual. Aceita os nossos louvores, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou mudar a tela aqui para que a gente possa adorar ao Senhor e você possa buscar a Deus com esses cânticos que nós vamos cantar ao orarmos, Senhor, e numa cruz Jesus morreu por nós. Vamos ouvir estes hinos, vamos cantar juntos. Cante comigo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos cantar esse cântico e orando a Deus para que Ele nos encha com seu amor e bondade. Para o mundo
encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver, nossas vidas em pois transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Senhor nosso Deus, nesta prece nós queremos trazer diante de Ti todos os nossos pedidos, tudo aquilo que vem nos atrapalhar, vem fazer com que o nosso coração se afaste de Ti. Perdoa-nos, abençoa os nossos irmãos, todos eles, abençoa, Senhor, de tal forma que a igreja possa crescer pela graça e pela fé. Nós sabemos que esse mundo nos atrai em muitas formas, mas nós confiamos em Ti, Senhor, e cremos que a Tua graça é maior do que todas as coisas. É em nome de Jesus que nós clamamos e oramos. Amém. Meus irmãos, a nossa culpa foi paga na cruz. Vamos cantar esse hino para a glória de Deus. Numa cruz a sofrer, veio Cristo morrer para dar-nos a salvação. Ao Calvário seguiu, rejeitado por nós, e ali entregou-se então. Foi ferido por nossas culpas, e por nós o preço vil pagou. Tomou as nossas dores e nossos males curou. O leproso chegou a Jesus e falou: Tu podes curar, eu sei. Vendo ali tanta fé, Cristo a mão estendeu e o homem curou, meu rei. Foi ferido por nossas culpas
Meus irmãos, nós temos alguns pedidos de oração que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos. Vamos orar mais uma vez. Milena, Neuza, Lena, Fiore, Dona Sara, Laírson, Ronaldo, Delma, Diácono Reginaldo, Dona Lida, Dona Ana, Dona Nadeja, Seu Valdemar, pai da Mara, pela Mara, Dona Iraci, a mãe da Nice, Wagner e Valéria, pelo Rubens, pela Marli, pela Dona Elisa, pela Paula, pela Talita e pelo nosso país, que precisa tanto das nossas preces. Louvemos, busquemos a Deus nesse instante, em oração, para que possamos confiar no Senhor. Ore comigo. Pai Celestial, todos esses pedidos, Senhor, a nossa mente não consegue guardar todos. E nos lembramos também de pedidos de muitos dos nossos irmãos que confiam em Ti, que estão espalhados por todo o mundo, por toda a terra. Atende segundo a Tua vontade. A Tua vontade sempre é a melhor. Dá-nos entendimento espiritual agora que vamos ouvir a Tua palavra. Esse assunto tão importante que é a culpa. Que nós possamos ser aqueles que aliviam as culpas dos homens e das mulheres. E mostram o caminho do alívio de todos aqueles que confiam em Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Auxilia-nos na nossa fraqueza e falta de fé. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, quero mudar aqui para que vocês possam ver o estudo. Nós vamos falar hoje sobre este assunto, culpa. Eu já coloquei aqui o peregrino e você pode vislumbrar e ver aí alguns aspectos deste filme. Se você ainda não assistiu, você precisa assistir. É um dos melhores filmes e é um dos melhores livros que eu já li. Me ensina sempre. Peregrino não cessa de nos ensinar. Estava vendo até uma igreja que tem a jornada do peregrino, ensinando o povo de Deus os passos da nossa trajetória aqui nesse mundo, que nós somos como peregrinos que estão a caminho do lar celestial. Por que sentimos culpa? Não sei se você já fez essa pergunta, não sei se você já conseguiu responder essa pergunta, mas culpa é algo que, se não existisse, nós estaríamos terrivelmente perdidos. Então a culpa tem um lado ruim, mas tem um lado bom também. E existe até um livro que eu sempre aconselhei os irmãos a lerem. Se você não leu, você precisa ler o livro Culpa e Graça, do pastor e psiquiatra Paul Tournier. Ele é francês, mas esse livro já está em português, tem na editora Ultimato, você pode comprar lá, e é um livro maravilhoso. Então, por que sentimos culpa? Será que a culpa é necessária? Eu quero destacar aqui porque muitas pessoas dizem assim, para que sentir culpa? Culpa não é bom. Não, se você não sentir culpa, você não se arrepende. Se você não sentir culpa, é como se a sua mente não sentisse nenhum tipo das suas faltas e dos seus erros. Então a culpa é necessária. Mas existem alguns aspectos da culpa que são falsos. Então, existe culpa falsa e existe culpa verdadeira? Sim. Culpa falsa é quando aquilo que vem sobre nós não procede de Deus e nem da sua palavra.
procede de coisas que nós achamos que estamos errados, mas a palavra de Deus e a lei não diz nada contra isso. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, uma mãe pode se sentir culpada de não presentear o seu filho porque não tem dinheiro. Isso é uma falsa culpa. A realidade não dá para presentear. Uma falsa culpa também é um filho que nunca visita os seus pais. Quando chega no dia dos pais ou do dia das mães, ele não vai e ele se sente culpado. Isso é uma falsa culpa também, porque nem sempre é possível fazer determinadas coisas. Mas existe culpa verdadeira. A culpa verdadeira vem daquilo que nós vamos tratar hoje, da palavra de Deus. Se não existisse certo e errado, não existiria culpa. Existem muitos filósofos que disseram que a moralidade ou a moral é uma coisa que nós criamos. Nós criamos regras, nós criamos leis, nós criamos a culpa e a não culpa. Mas isso não é verdade, porque nós vamos ver no estudo que Deus estabeleceu alguns princípios da sua palavra colocados no nosso coração, para que a gente possa saber o que está certo, o que está errado. E todo mundo tem uma certa noção, desde que nasce, de que está fazendo determinadas coisas. Isso não é construído simplesmente. Acredito que também seja, tá? Porque o peregrino tinha um fardo nas costas. E quero começar aqui com você. Ele estava com um fardo nas costas, e esse fardo, ele acordou com esse fardo porque ele começou a ler a Escritura. A Bíblia traz um fardo sobre todos os homens. Esse fardo tem a ver com se desviar de Deus, tem a ver com sair do caminho, tem a ver com uma vida que não busca e não ama a Deus, e ele se sente culpado. Então vamos olhar mais um pouco a questão da culpa. O que gera a culpa verdadeira? E aí eu entro no quadro que vocês estão vendo. Nós temos aí o peregrino com a Bíblia na mão. Ele só sente culpa quando Deus começa a mostrar no seu coração que ele está errado. Eu quero dizer que o princípio do Evangelho é um evangelho que o Espírito Santo começa a mostrar não somente que nós precisamos ser transformados, mas que nós temos culpa diante de Deus. É essa culpa que nos leva à presença de Deus. Eu quero começar lendo aqui a palavra de Deus. Deixa eu mudar aqui. Romanos, capítulo 1, verso de número 19, que diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Alguém poderia dizer, mas Deus nunca falou comigo. Não, você tem toda a criação para você saber que Deus existe. E se você não tem o efeito geral da revelação, alguma coisa está errada com você. Se você olha para um pôr do sol, ou para o sol, para as estrelas, para a sua saúde, para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, e você não sente que você está distante de Deus, tem alguma coisa muito errada com você. E a revelação de Deus que é manifesta entre os homens traz sobre nós algo. E todo mundo busca alguma forma de religião. E eu quero dizer para você que eu já vi algumas pessoas que se dizem ateus, outros se dizem agnósticos. Eu não creio em nada, mas eu sei que existe alguma coisa, mas eu não creio. Todo mundo busca religião. A religião é uma forma de alívio da culpa. Então, por exemplo, você já deve ter sentido isso, que quando você vai ao templo, quando você busca a Deus, alivia um pouco a carga da sua culpa. Todos nós nos sentimos culpados quando erramos, quando fazemos coisas que não são agradáveis
aos olhos dos outros, e a gente pode sentir essa culpa em relação às pessoas, mas também pode sentir essa culpa em relação ao próprio Deus. E essa culpa não é ruim, é uma culpa boa, é chamada de culpa verdadeira. Todas as religiões intentam aliviar a consciência. Por que você acha que as pessoas fazem alguns tipos de sacrifício? Porque elas querem pagar o alívio da sua consciência. Eu estava lendo um relato de um livro chamado Fator Melquisedeque, do Don Richardson, um excelente livro, e ele nos mostra que muitos povos tinham rituais de aliviar a consciência. E ele encontrou uma tribo que ela fazia uma jangada, matavam algumas galinhas, derramavam sangue ali e jogava, aí vinha uma espécie de sacerdote e falava assim: olha, vou mandar os pecados porque alguém morreu para pagar os seus pecados, e pegava aquela jangada com as galinhas e com o sangue e jogava rio abaixo, e aquilo caía num lugar lá. E eu quero dizer para você que isso significa alívio de consciência. Porque todos nós necessitamos que alguma coisa precisa ser feita sobre as nossas faltas, sobre a nossa culpa moral verdadeira. E é isso que é esse alívio da consciência. Isso existe em todas as religiões. E eu fiz uma matéria chamada Budismo, com todo respeito aos budistas, mas os budistas, eles intentam que nós precisamos retirar o nosso eu de dentro de nós, porque é o nosso eu que é egoísta, egocêntrico, e nós precisamos ser mais altruístas e bondosos. Só que você não tem poder para fazer isso. O islamismo também tenta você fazer as 5 regras do Alcorão, e se você cumprir essas 5 regras, você vai conseguir sair de onde você está e vai encontrar-se com Alá. E eu quero dizer que todos esses paliativos das religiões, com todo o respeito, são apenas paliativos, porque eles não podem aliviar a consciência das pessoas. Bom, olhando para isso, eu quero olhar aqui para algumas coisas que a Bíblia nos diz a respeito disso. Por que que os homens criam ídolos? Eu quero entrar aqui, Isaías 44, versículo de número 9. Diz assim, eu vou ler todo o texto. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa-a com plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em sua casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele,
esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa-a e farta-se. Também se aquenta e diz: ah, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há reconhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio. Isaías 44. É um relato de pessoas que tentam aliviar a sua alma criando o seu próprio Deus. Romanos capítulo 1, verso 21 e 20 ao 23 diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus por causa da criação, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Conhecem, mas buscam outros deuses. Por quê? Porque não sente culpa diante de Deus. Quando você começa a ler a Escritura começa a trazer uma culpa verdadeira para você. E isso faz com que muitos buscam um Deus à sua imagem e semelhança, mas aqueles que começam a ler a Escritura e começam a perceber que eu não posso transformar um pedaço de pau num Deus para mim, ou um pedaço de pedra polida num Deus para mim, eu começo a buscar o Deus verdadeiro, porque existe uma culpa moral. Existe culpa porque a lei está gravada no coração dos homens. Olha o que Romanos, capítulo 2, versículos de número 14 ao 16 diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, existe uma lei dentro de nós, que nós precisamos pensar, refletir sobre a religião. Será que nós não somos religiosos e não estamos com a verdadeira culpa que Deus nos dá? E aí eu quero entrar agora, como livrar-se da culpa. Quando você olha aí o peregrino, só existe uma maneira de você se livrar da culpa. Primeiro, Jesus morreu pelos nossos pecados. Não foi nenhum outro homem, nenhum outro santo, nenhuma outra santa, mas foi Jesus. E eu quero ler aqui as palavras do apóstolo Paulo, que você veja na Bíblia, como a Bíblia ela é correta. Eu quero o versículo 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei, ele falando para a igreja de Corinto, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Sabe como é que você faz para se livrar
da culpa do seu coração, você precisa confiar que Jesus morreu pelos seus pecados. Todos eles. Eu quero destacar aqui que ele pagou a nossa dívida para não sermos condenados. E aí a culpa, ela é retirada. Romanos capítulo 5, versículos 6 ao 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, por nós. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por que Cristo morreu na cruz? Para pagar os seus pecados, para que você pudesse ser salvo da ira de Deus. A ira de Deus virá sobre todos os culpados, aqueles que não creram na salvação que há no Senhor Jesus. Ele veio não somente para perdoar você, ou perdoar todos os nossos pecados, ele veio para isso também, mas nos transformar em novas criaturas. E aí eu já estou terminando o meu pequeno estudo. Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8 diz assim, citando o Salmo 32, bem-aventurados ou bem-aventuradas aqueles e aquelas cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. São perdoados por quem? Por Deus através de Cristo. E são cobertos por quê? Pelo sangue de Cristo que foi derramado. O verso 8 diz, bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher, a quem o Senhor jamais imputará pecado. E quando nós somos perdoados por Deus, há um esquecimento da parte de Deus de todos os nossos pecados, há uma cobertura sobre a nossa vida, sobre os nossos pecados. Ele cobre-nos com a sua graça e com o seu amor. Quero ver ainda Romanos capítulo 6, porque nós somos transformados por Deus. Agora, porém, libertados do pecado. Como é que você vai ser liberto do pecado? Pela cruz de Cristo. Olha aí a foto do peregrino, ele chegando diante da cruz, o fardo cai. Todo o peso do pecado cai. Nós pecamos diante de Deus, nós somos culpados, mas Ele perdoa pecados para todos aqueles que se achegam a Ele, todos aqueles que buscam, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Meus irmãos, quando nós olhamos para isso, eu quero apenas destacar aqui que o estudo da culpa é necessário, porque nós devemos de confiar naquele que perdoa os nossos pecados. Aquele que veio na cruz e trouxe alívio para todos aqueles que confiam no seu nome. Você já entregou a sua vida a Cristo? Você confia em Jesus? Você confia que Ele é maior do que os seus pecados? E Ele era justo e morreu para lhe salvar, perdoando todos os seus pecados, mas Ele não quer fazer só isso, Ele quer transformar a sua vida. Entregue a sua vida a Cristo, deixe a culpa de lado e cresça agora confiante que Ele limpa os seus olhos de toda mágoa e tristeza e coloca você no caminho certo. Vamos orar, encerrando assim o nosso estudo e o nosso culto. Senhor, numa cruz o Senhor pagou os nossos pecados. Toda a nossa culpa foi colocada ali, mas constantemente nós ouvimos dentro de nós mesmos palavras que dizem, está vendo o que você fez? Senhor, eu sou pecador, nós somos pecadores, Senhor, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus, limpa-nos, tira a culpa
do nosso pecado. Auxilia-nos pela fé nessa noite e que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos, que eles possam sentir o alívio de sua culpa verdadeira em Cristo Jesus e até mesmo as culpas falsas sejam eliminadas todas diante dos teus olhos, Senhor. Obrigado por esta hora. Abençoa todos os nossos irmãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vocês, irmãos. Fiquem com Deus. Que a paz de Jesus esteja sobre todos os irmãos no Facebook, no YouTube, e que nesse feriado nós possamos pensar que o nosso Deus é maravilhoso e Ele elimina toda a nossa culpa. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, graça e paz. Amém. Saudamos a todos os irmãos. Fiquem com Deus.